Oi, gente. Então, como eu compartilhei no primeiro vídeo, eu vou estar compartilhando com vocês algumas meditações da Palavra de Deus que Deus tem falado comigo. A primeira, então, está no livro de Marcos, capítulo 15, versículo do 17 ao 30. Aqui, Jesus é questionado sobre a alimentação de alimentos que, segundo o livro de Levítico, seriam impuros. E aí, Jesus, ele no versículo 15, ele diz o seguinte: nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. O tema desse vídeo é de dentro para fora. E o que Deus falou comigo nesse texto? Deus falou comigo que o que realmente tem me contaminado é, Jesus afirma que é o que sai de mim, não o que entra, né? Claro, a gente tem que ter cuidado com a nossa alimentação, a gente tem que ter cuidado com o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Isso fala lá em Coríntios. Mas é preciso analisar esse grande segredo que Jesus nos ensina, que realmente nos contamina. Eu tenho cuidado do que tem saído de dentro de mim? Eu tenho cuidado como eu seleciono, como eu observo na hora da gente comer. Ninguém pega uma fruta estragada, né? A gente cuida com a nossa alimentação. Mesmo que a pessoa coma alimentos que não são tão saudáveis, mas ninguém come uma comida estragada, não é? Então, dessa mesma forma, eu tenho observado, eu tenho escolhido, eu tenho selecionado o que eu falo, o que eu faço, do que eu tenho me alimentado. Porque a Bíblia diz que, nesse texto, no versículo 21, que é do nosso coração que saem os maus desígnios. O que são desígnios? Segundo o dicionário, são intenções. E aí, aqui Jesus fala um grande segredo, que o que contamina é o que sai, ok. Mas se sai é porque um dia entrou. E como isso entra nas nossas vidas? Jesus está falando aqui que o problema são os maus desígnios. Então, o que são desígnios? São intenções, pensamentos que vão se tornar em palavras, que vão se tornar em atitudes. Ou seja, então, o segredo está no início, na hora que gera os pensamentos, na hora que gera as intenções. E o que gera as nossas intenções? O que gera os nossos desígnios? O que tem entrado? Do que você tem se alimentado? Os seus pensamentos? O que você tem visto? O que você tem ouvido? Muitas vezes as pessoas perdem muito tempo vendo séries, vendo filmes, né? Hoje, com o avanço do Netflix, coisas que não edificam. Coisas ou que mostram um mundo irreal e geram uma frustração na pessoa, ou que mostram coisas que não são com a base da palavra de Deus. Hoje, com a internet, com os vídeos como esse, a gente tem oportunidade de se encher de conteúdo que a gente nunca teria acesso. Mas temos que selecionar, assim como a gente seleciona o que a gente come, assim como a gente seleciona, escolhe as coisas, ninguém come coisa estragada. Muitas vezes, eu e você, temos nos alimentado, enchido a nossa mente de coisas que não nos edificam, que vão gerar maus desígnios, maus pensamentos, más intenções, mesmo sendo pessoas boas, de boa índole. E aí Jesus fala o seguinte, que nós temos que cuidar de tudo o que entra. No versículo 21 e 22 desse mesmo texto, fala o seguinte, vamos ler? Porque de dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios. E aí Jesus cita uma série de pecados que vêm desses maus desígnios. Vamos analisar cada um? Então Jesus fala da prostituição. Ah, Karine, mas eu não me prostituo, não traio meu marido e minha mulher. Será mesmo? Em Mateus 5, do 27 ao 28, Jesus fala que se nós só desejarmos em pensamento, nós estamos cometendo adultério. Quantas vezes a gente está dirigindo, passa as mulheres, porque os homens acham que só com os homens, passa um rapaz
com corpo bonito, sem camisa. E aí? Você atende ao ficar olhando ou cobiçando aquilo ou você desvia o olhar? Porque se você começar a dar margem para pornografia na internet, vídeos sensuais, fotos, exposição, e isso você deixar isso entrar em você, vai estar gerando o mau desígnio da prostituição. Isso pode um dia levar a um ato de prostituição, mas Jesus é muito claro quando fala sobre isso. Homicídios. Ah, mas eu não mato ninguém. Quantas vezes palavras duras que chegam aos nossos corações, situações de ingratidão, que a gente mata essas pessoas na nossa mente. Ah, pra mim fulano morreu, não é? Hoje, uma coisa que me chama a atenção é que hoje os relacionamentos são muito descartáveis. As pessoas, ao primeiro erro, à primeira falha, à primeira decepção, a gente migra de amigos. É necessário a gente estabelecer fidelidade às nossas amizades. Mesmo que eles estejam falhas, a gente precisa orar e ajudá-los a melhorar, porque eu também tenho falhas, porque eu também preciso melhorar. Vamos pensar nisso. E aí Jesus vai falando sobre a avareza. O que é o cerne da avareza? É valorizar mais as coisas do que as pessoas. Quando eu tô lá com meu guarda-roupa cheio de roupa que eu não uso mais, mas eu não consigo me desapegar daquilo, eu sou avarento, eu tô valorizando mais as coisas do que as pessoas que estão precisando. De dar uma ajuda, às vezes até com tempo, né? Da gente gastar o nosso tempo ajudando alguém. Mas por quê? Porque é o pensamento, né? Que eu vou precisar, que eu tenho que ter, que eu tenho que acompanhar a moda, que eu preciso disso. Isso gera avareza, esse consumismo exagerado que nós temos vivido. Malícia. Malícia é fazer o mal. Está na maldade, na intenção da maldade. Ah, mas eu não sou mal, mas eu tenho prazer em ver o mal. Às vezes conteúdos violentos, às vezes conteúdos que será que Jesus veria isso na televisão? Será que isso agrada a Deus? Né? A questão da maldade, do terror, das lutas, da violência, isso vai inculcando dentro da gente, vai gerando maus desígnios, né? O dolo é fazer intencionalmente. E às vezes eu posso não fazer intencionalmente, mas eu me alegro quando a pessoa se prejudica. Eu falo, bem feito. Isso é dolo, isso é querer o mal, isso é ter intenção do mal, né? E às vezes muitos filmes, muitas séries, muitos conteúdos, eles fazem isso, o desejo da vingança, né? Porque a nossa vingança, ela deseja que o outro se prejudique. Mas a vingança do Senhor, ela deseja que o outro se arrependa. Porque Deus sempre deseja o arrependimento. Será que temos olhado para as pessoas que nos feriram com o dolo, tendo a intenção de prejudicar, ou temos olhado com misericórdia? Isso é um exercício. Mas se eu me encher da palavra de Deus, que é cheia de misericórdia, eu vou conseguir exercer misericórdia. Mas se eu me encher de coisas más, eu vou exercer a maldade. A lascívia é a sensualidade, a lascívia. Para nós mulheres, esse mundo tão sensual, às vezes eu tenho dificuldade de comprar roupa para mim, traje de banho para mim, temos que comprar de coisas de pessoas mais velhas, porque hoje esse mundo está muito sensual. As mulheres poderosas são aquelas que se expõem. Então, como eu tenho me vestido? Será que eu não tenho sido sensual? Como eu tenho agido? Como eu tenho falado? Né? E isso novamente volta lá. Se eu vejo coisas sensuais, se eu me envolvo de coisas sensuais, se eu vou dando espaço à sensualidade, eu vou me tornar sensual. E o problema da sensualidade é que além da gente estar pecando, a gente faz outras pessoas pecarem. Isso é muito sério. Inveja. Sabe quando eu vejo se eu tenho inveja? Quando eu não me alegro com a felicidade dos outros. Então é necessário que a gente se autoanalise. Se a gente, eu tô tendo alegria, já aconteceu situações comigo de eu não me alegrar, de eu ter inveja.
identifiquei isso na minha vida. E aí eu comecei a buscar em Deus, né? Poxa, isso não é legal. Eu tenho que me alegrar quando o meu amigo consegue uma coisa que eu não tenho, quando ele conquista algo que eu não tenho. Eu não posso ser egoísta. E se você buscar em Deus, você for sincero, você fosse analisando, você vai conseguir vencer isso. Mas o primeiro passo é diagnosticar esses maus e as fontes de entrada desses maus. Soberba, autossuficiência, eu não preciso de ninguém, eu me basto. Não é assim. Todos nós passamos por momentos da nossa vida que a gente precisa de um ombro para chorar, que a gente precisa de alguém para nos ajudar. Então, é necessário. E em Provérbios 4:23 fala que sobre tudo que se deve guardar o meu coração, fechando com isso que Jesus fala, né? Porque dele procede as fontes da vida. Então, como que eu vou cuidar? Então, vamos cuidar do que a gente está vendo, do que a gente tem ouvido, né? Muitas vezes as pessoas, elas vêm e despejam nos nossos ouvidos coisas tão ruins, reclama do tempo, reclama do dia, reclama do negócio, reclama da economia. Não vai adiantar reclamar. Nós temos que orar e profetizar bênção, porque a nossa língua, ela vai poder gerar vida ou morte sobre os nossos filhos, sobre os nossos maridos. Será que eu só tenho reclamado do meu marido? Será que eu tenho abençoado meu marido, elogiado meu marido, tentado ajudar ele nas dificuldades dele em oração, em elogios? E aí, cuidando do que a gente vê e do que a gente ouve, a gente também vai estar mudando os nossos pensamentos. E mudando os nossos pensamentos, a gente vai mudar a nossa fala. E assim nós mudaremos as nossas atitudes. Uma coisa muito legal que eu aprendi com meu filho, ele tem 3 anos, é estar ministrando sobre o sono. Quando ele tá lá no sono bem profundo, eu vou lá e falo 3, 4 palavras, alcançando a dificuldade dele. A gente trabalha no inconsciente da criança, eu faço isso com meu marido também, e a gente tem visto resultados muito bons, ministrando a palavra de Deus, orando. Então você e eu, mulher, o que a gente pode fazer? Além de cuidar o que entra para mudar os nossos pensamentos, a gente tem o poder da nossa língua. Então, vamos estar abençoando os nossos filhos, os nossos maridos. Durante o sono, vamos estar ministrando a palavra de Deus neles e vamos estar orando. Dessas 3 formas, a gente usa a nossa língua, que muitas vezes a gente usa tanto, né? A gente usa para o bem. Que esses segredos, essa meditação possa tocar o seu coração e mudar as suas atitudes, como eu tenho buscado mudar as minhas, tá bom? Deus abençoe, um beijão, até a próxima.